Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, família Butantã, graça e paz, boa noite. Um privilégio estar com vocês aqui nessa reunião de oração. Agradeço o convite, pastor Paulo Friso, nessa terça-feira, dia 27 de julho de 2021, quase chegando no final do mês de julho, fim de férias, mês de férias para quem teve férias. E eu estou aqui hoje para compartilhar com você uma reflexão, uma meditação na Palavra de Deus. E eu preciso confessar que aquilo que eu quero trazer para vocês nessa noite é uma fatia de um assunto que eu estou tratando dentro de uma série que eu comecei há 15 dias atrás na minha pequena família. Deve demorar aí mais um mês, 2 meses que a gente vai navegar nesse assunto. Vamos falar sobre relacionamentos. Estamos falando sobre relacionamentos na minha PF. E eu fatiei um pedaço importante desse assunto para a gente conversar aqui hoje à noite. Eu quero ministrar a tua vida em cima dessa porção que é da Palavra de Deus. Eu criei uma metáfora sobre como seria uma espécie de um gabarito, algo que fosse um parâmetro para a gente aferir como vai a nossa relação com Jesus. Culto de oração é um lugar de intimidade com Deus, de busca do Espírito Santo, de fogo, de intimidade, de dons, de mover. É um lugar de cura, de libertação. Eu sei que o profético se move no meio de vocês e, portanto, um lugar de aumento da nossa intimidade com Jesus. E de tempo em tempo a gente precisa avaliar como anda essa relação. Vamos fazer uma reflexão nessa direção nessa noite, amém? Eu estive pensando, para poder criar essa espécie de gabarito, naquilo que foi a caminhada de Jesus enquanto ele andou aqui nos seus 33 anos de existência. Veja que Jesus não precisou mais do que 33 anos de vida para poder mudar a história da humanidade na condição de homem. Tudo foi tentado, sem nunca ter pecado, você conhece a história de Jesus. E o seu ministério durou os 3 últimos anos da sua existência, da sua jornada aqui nessa terra. Nesses 3 anos ele andou por lugares, passou por situações, viveu inúmeras circunstâncias, ocasiões, operou sinais, prodígios, maravilhas, manifestou o reino de Deus. E a Bíblia diz que aquilo que os evangelhos relatam acerca desses 3 anos do ministério de Jesus, do seu batismo até a sua ascensão aos céus, para um dia voltar e nos buscar, e a gente anseia que esse dia esteja por acontecer. Os sinais da vinda de Jesus são evidentes, não é mesmo? E nesses 3 anos a Bíblia diz que a narrativa dos evangelhos, dando conta daquilo que aconteceu, são uma fatia tão pequena do que Jesus fez, de modo que se fosse relatar tudo o que ele operou, o que ele viveu, os rolos onde estariam os registros dessa história não caberiam no mundo. Então Jesus deve ter feito muito mais, e a Bíblia traz aquilo que é essencial, e o que é a menor porção. Mas se essa fatia, essa pequena amostra foi suficiente para transformar a nossa vida, então o que dirá se a gente tivesse acesso, e um dia teremos, a toda a história, a todos os acontecimentos da vida de Cristo, pela passagem dele nessa terra. Mas o que isso tem a ver, pastor Beto, com a avaliação que a gente precisa fazer sobre como vai a nossa relação com Jesus? Vamos pensar dentro dessa metáfora que eu estou propondo. Jesus, quando andou por aqui, e no exercício do seu ministério, ele se relacionava com cidades. Vamos lá, vamos colocar isso como sendo um primeiro nível de relacionamento, para você poder verificar ao longo dessa ministração como vai a sua relação com Jesus. As cidades poderiam ser qualquer lugar, eram indiferentes. Jesus andou ali na região da Galileia, Belém, Samaria, Jerusalém, e os lugares que ele operou, os seus milagres, os lugares onde ele passou, tinha um propósito, tinha uma razão. Ele veio na plenitude dos tempos, num lugar geograficamente escolhido por Deus, onde ia reverberar com mais potência a sua obra para toda a humanidade. Mas os lugares onde ele andou não é uma região geográfica muito grande, muito significativa. E poderia ser qualquer lugar. Ele passava pelos lugares. Eu fiquei pensando nisso, que há pessoas que são como estas cidades. São indiferentes. São lugares por onde Jesus só passa. E pode ser a vida de qualquer um. Só que, como eu disse, e fortaleço essa palavra, e ressalto ela, é indiferença. Poderia ser qualquer lugar. Além das cidades onde Jesus passava, vamos colocar isso como sendo um primeiro nível de avaliação, Jesus também se relacionou com as multidões. Esse povo só queria os benefícios de Jesus.
Aonde tinha Jesus tinha uma muvuca, uma galera atrás, o povo querendo milagre, gente querendo ser tocado, gente se empurrando, se apertando para receber um benefício. E depois, never, nunca mais voltavam. Um grande exemplo disso foi quando ele curou aqueles 10 leprosos e só um ex-leproso, tá aí a pegadinha, você já viu essa piada de crente, só um ex-leproso voltou para agradecer. E Jesus se admirou daquilo, mas não eram 10 enfermos e só um foi curado e volta para agradecer. A multidão tinha essa cara. Eles só queriam a cura e voltam a viver a sua vida. É que nem aquele povo que fala assim, ora por mim, faz uma oração por essa e por aquela razão. E depois de beneficiado, nunca mais volta para agradecer, para servir, para se relacionar, para andar com Jesus. Cidades aleatórias. Multidões só queriam os benefícios. Jesus também se relacionou, e essa era uma relação chata, com a oposição. Quem era a oposição de Jesus na época em que ele esteve por aqui? Os fariseus, os saduceus, os escribas. Os fariseus, aquela parcela do judaísmo, de homens que criaram a lei oral e seguiam à risca as tradições, as escrituras, a lei judaica. E esses homens eram chatos. Se Jesus curava no sábado, era porque curou no sábado. Se ele falava que era filho de Deus, é porque falava que era filho de Deus. Se ele não curava, é porque não curava. Se ele falou que perdoados são os seus pecados, é porque ele falou isso. Eles ficavam o tempo todo buscando ocasião com Jesus. Enchia a paciência do mestre. Além dos fariseus, tinha lá também os saduceus, outro pedaço do judaísmo, esse composto mais para as classes dominantes, pela alta sociedade da época. E também ainda tinha os escribas, que eram também um pedacinho dos saduceus, fariseus, que eram os copiadores da Bíblia, porque eles conheciam o texto assim como ninguém, eles perseguiam Jesus, não aceitavam ele na condição de um mestre, um Messias prometido que nasceu numa manjedoura, lá numa estrebaria, lá em Belém. Jesus falava que era filho de Deus, eles até reconheciam que Jesus era um profeta, mas o Messias não, e ficavam pegando no pé de Jesus o tempo todo. Aí você vai falar, poxa, pastor Beto, você está fazendo aí uma metáfora, uma correlação das cidades com as pessoas que são aleatoriamente tocadas e que Jesus passa na vida delas, mas só isso acontece. Você está falando das multidões, que são aqueles que só querem os benefícios, e até aí a gente vê uma certa identidade, mas oposição, quem aqui é a oposição de Jesus? Vamos lembrar daquele texto que diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, se tem alguma área da sua vida em que você é amigo do mundo, não digo que por completo, mas um pedacinho teu, uma porta fechada, essa área se constitui oposição, portanto, inimizade contra Jesus. Bom, além das cidades, multidões, oposição, existia também um grupo que seguia Jesus, que eram 70 discípulos. Esses caras foram comissionados, eles receberam o envio de Jesus, eles expulsavam demônios, eles curavam os enfermos, eles davam vista aos cegos, e eles voltam numa determinada passagem, narrada lá em Lucas 10, do 17 ao 20, todos eufóricos, felizes da vida, porque eles falam, olha mestre, em teu nome os demônios se nos submetem, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e Jesus olha para eles e fala, olha, não se alegrem por isso, mas porque com essas coisas o seu nome está escrito, registrado no reino de Deus. Com isso vocês estão garantindo acesso ao reino de Deus. Ou seja, eles curavam, eles operavam sinais, prodígios, maravilhas, mas ficava nisso. Era um nível de relação. É aqueles que surfavam na onda do poder de Jesus. É um bom lugar para se estar, sim, claro. Eles eram usados por Deus e até aí essa experiência com Jesus. Eram os 70, estavam por ali. Talvez foram os primeiros que vazaram quando veio a perseguição, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi levado diante das autoridades. Mas eles estavam lá, fazendo a obra. Além das cidades, das multidões, da oposição, dos 70 discípulos, tem os famosos 12 apóstolos. Aqueles homens que andavam ali com Jesus full time. Eles foram enviados, chamados, cada um, abandonaram família, abandonaram casa, abandonaram suas profissões e passaram a ser os apóstolos, os seguidores de Jesus, viram todo o ministério de Jesus, participaram dele, atuaram com ele. E aí o nível já começa a melhorar, porque esses camaradas entregaram suas vidas de tal maneira que depois foram responsáveis por fazer o evangelho chegar até eu e você. Portanto, eles eram homens especiais, tiveram uma super tarefa e deram conta do recado.
apartando aí, excetuando aquele que foi o cara que traiu Jesus, o Judas, a gente conhece a história, esses 12 foram chamados para serem pescadores de homens, foram responsáveis por trazer o evangelho até nós, foram a base da igreja, tiveram fins terríveis, foram exilados, mortos, perseguidos e, portanto, resistiram a essa provação. E eles são exemplos, parâmetros, referência para a nossa fé. São os pais do cristianismo, do evangelho. Então foram homens tremendos. Cidades, aleatórios. Multidões, só queriam benefícios. Oposição, talvez inimizade, amizade do mundo, inimizade contra Deus. 70 discípulos, vamos chamar de os obreiros da causa. 12 apóstolos, o nível começa a elevar. Aqueles que estão entregando, gastando a sua vida, perdendo para que muitos ganham. Também entre os 12 havia ainda mais um nível, os 3 íntimos. Aquela história da musiquinha do Coutinho, Pedro, Tiago, João num barquinho. A Bíblia fala que dentre os 12 tinha lá o Pedro, o Tiago e o irmão do Tiago, o João. Esses estavam quase que o tempo todo com Jesus. Eles eram mais íntimos, a ponto deles terem sido convidados para, numa certa ocasião, num período de oração com o Mestre, foram chamados para verem a manifestação da glória de Deus naquilo que a Bíblia chama de transfiguração, onde aparece Jesus em corpo glorioso, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, e a Bíblia diz que aquele momento foi tão glorioso, tão impactante, que aqueles homens falam: olha, mestre, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui para sempre. Esses camaradas viram a manifestação da glória de Deus num nível tão poderoso, tão intenso, que eles não queriam nunca mais sair daquele lugar. Talvez eu e você tenhamos experiências com Jesus que fez com que a gente não quisesse ter saído mais daquele lugar, daquele momento, das nossas histórias, das nossas vidas, onde a gente viu a glória de Jesus ser transfigurada e a manifestação dele poderosa, a continuidade da história do reino, de Moisés aos profetas, cessando eles, vindo Jesus, e depois até o reino que jamais terá fim. Talvez eu e você fomos impactados em algum momento e somos continuamente por essa manifestação de glória, de modo que a gente quer fazer 3 tendas e não quer mais sair desse lugar. Que tremendo, que especial, que privilégio a experiência daqueles 3. Mas, além desses 3, e subindo ainda mais o nível, eu vou parar por aqui nessa reflexão hoje, eu poderia ainda falar das situações onde ele esteve com autoridades, com os enfermos, outras correlações, mas para aquilo que é a minha metáfora que eu estou propondo, como modelo de avaliação da tua relação com Jesus, nesse ambiente do culto de oração. Eu quero ir só até o próximo aqui, que é entre os 3 íntimos, havia um que era o discípulo amado. Aquele que, nada mais, nada menos, reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele ouvia o bater do coração do Mestre. Ele era tão querido que ele tinha essa intimidade de deitar a sua cabeça no ombro de Jesus. E os discípulos, percebendo o amor, eu não vou dizer predileção, mas o carinho, o respeito, a ligação que Jesus tinha íntima com João, o chamado discípulo amado, no momento crucial ali da história do Evangelho, dos acontecimentos da vida de Cristo, um deles dá um toque para João, para que ele pergunte para Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Jesus falava dos últimos acontecimentos da sua jornada aqui nessa terra. Então veja, ele era tão íntimo que os outros o acessavam para entender os segredos de Jesus. Jesus revela: aquele que mete a mão comigo no prato é o que há de me trair. E portanto João foi tão essencial, ele era tão íntimo, que ele é o que dá o start naquele momento da reta final da vida de Jesus. Porque dali o Judas é denunciado, vem os soldados e prendem Jesus, levam ele para as autoridades, ele é julgado, tem aquela troca pelo preso, o Barrabás, e toda a história do Evangelho que você já conhece. E João, o discípulo amado, ele era tão íntimo que, além de reclinar a cabeça no ombro de Jesus, conseguia ouvir os segredos e ser parte principal, talvez o start de uma última etapa da vida do Mestre, a mais preciosa, importante, culminância do projeto do Evangelho naquele momento. Sem ele, a obra e a profecia não estaria cumprida, e João está lá como protagonista dessa cena. Então vamos lá. Eu falei das cidades, e aí começa a aplicação para mim e para a sua vida. Você pode ser que seja alguém que se relacione com Jesus aleatoriamente, ele passa pela sua vida, é indiferente, não marca, não muda, e poderia ser a vida de qualquer um. Eu espero que eu não encontre ninguém nessa noite nesse nível de intimidade com Jesus. Lembrando que nós estamos aqui questionando a nós mesmos, refletindo como anda a nossa relação com Jesus.
Além das cidades haviam as multidões, que eram pessoas que só queriam os benefícios. Eu tenho impressão, eu tenho certeza que essa ministração vai chegar para aqueles que vão assisti-la em outro momento, manhã, tarde, noite, madrugada. Hoje, terça, 27 de julho, é para os que estão vendo ao vivo, mas fica gravado esse conteúdo e pode ser que não cristãos que vão receber por compartilhamento de alguém que te ama esse conteúdo e você vai poder refletir, será que sou alguém que só quer o benefício de Jesus? No fundo, eu quero cura, fama, riqueza, fazer boas ações, mas eu não vou seguir o evangelho. Você está entre a multidão. Além disso, pode ser, e eu espero que não, que eu encontre pessoas aqui que são oposição, como eram os fariseus, saduceus, os escribas. A gente ficava pegando no pé de Jesus e eu já te demonstrei que se você é amigo do mundo ou tem alguma área da sua vida que consciente e voluntariamente você é amigo do mundo, então você constitui essa área, você constitui a sua vida inimiga de Deus. Se você estiver lutando ali para vencer essas coisas, Jesus vai considerar, senão você está sendo oposição. E eu espero que você resolva isso rápido. Então, além das cidades, multidões, oposição, isso poderiam ser nessa noite, aliás, é para isso que eu estou te chamando a atenção, buscando o teu coração, te alertando, para que você possa avaliar, aferir se a tua relação com Jesus é como a das cidades, das multidões, da oposição, ou, e agora melhorando o nível, de um dos 70 discípulos. Se for, excelente, e eu espero que eu tenha muitos aqui, e a igreja do Butantã deve querer, almejar muitos discípulos como aqueles 70, que expulsavam demônios, que curavam enfermos, mas não se contente, não fique nessa zona de conforto, não se alegre com o movimento, seu nome está sendo escrito no reino dos céus. Talvez você precise buscar algo mais, aliás, certamente você precisa buscar um nível maior de intimidade e intensidade diante de Deus. E aí eu te convido a refletir se a sua relação é como a dos 12. Pessoas que gastaram as suas vidas, que entregaram tudo, que foram comissionados, que andaram com Jesus. Eu não estou falando para você vir trabalhar tempo integral na obra. A maioria não vai conseguir. A igreja, a obra de Deus não tem essa estrutura, esse suporte, nem essa demanda. Mas quem sabe você vai ser um apóstolo, um enviado lá no teu lugar de trabalho, de estudo, na tua vizinhança, entre os teus familiares, nos diferentes níveis e esferas da sociedade onde você atua. Pessoas que vão entregar tudo e vão se gastar e se deixarem gastar pela obra de Jesus. Eu espero que esse seja o seu nível. Aliás, eu desejo ainda mais, e mais um nível de comparação aqui, que você esteja dentre os 12, entre os 3 íntimos. Aqueles que viram a manifestação da glória, através dessas reuniões, dos cultos, das pequenas famílias, através daquilo que você faz para a obra de Deus, na tua atuação ministerial, aonde você está, cumprindo o teu chamado. São pessoas que, como Pedro, Tiago e João, vão ver a lei, os profetas, a obra de Cristo, a linha da eternidade da obra de Deus, o propósito, as soluções dele eterna para a humanidade, representadas ali no momento de tanta glória que você não vai querer mais sair dali. Você vai querer a cada experiência, a cada vivência, fazer as 3 tendas e habitar nesse lugar. Mas mais do que isso, eu espero de coração, e essa vai ser a minha oração daqui a pouco, que você seja, além dos 3, que você seja como um íntimo, o amado, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, conhecia os segredos, ouvia o bater do coração do Mestre, como era João, o discípulo amado. E aí, meu irmão, como anda a sua relação com Jesus? Como vai a sua relação com Jesus, minha irmã? Cidades, multidões, oposição, 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 íntimos, ou que reclina a cabeça no ombro do Mestre? Para terminar essa reflexão, eu quero convidá-la para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, e nós vamos ler os versículos 9 ao 17, para pensar naquilo que então é o sonho, é o desejo, é o querer de Jesus para mim e para a sua vida. Qual o nível de relação que Jesus almejou, aspirou, desejou para mim e para você? Ele diz assim, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Era o que Jesus ia fazer. E aí ele diz no 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, família Butantã, você que escuta ao vivo, você que vai ver essa transmissão em algum outro momento, enquanto esse conteúdo fica gravado aqui na página nesse canal do YouTube precioso da família Butantã, quero te dizer que o que Jesus almejou, muito além de cidades, oposição, 3 íntimos, o amado, 70 discípulos, 12 apóstolos, bem além disso, o que Jesus almejou, sonhou, desejou, era que eu e você fôssemos amigos dele. Ele disse, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tudo quanto eu tenho feito, eu vou-lo tenho dito, portanto vos chamarei de amigos, vos chamarei de amigos. O que Jesus sempre quis é que fôssemos amigos dele. E vamos lembrar aqui rapidamente, antes de orar, como se relacionam os amigos. Você certamente tem pelo menos 5 amigos, dizem que é isso que as pessoas têm. E eu espero que sejam 4, porque um desses seja o próprio Jesus. Amigos se relacionam com respeito e lealdade, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na angústia, na diversidade, no deitar, no caminhar, no levantar, na festa, na vitória, o tempo todo, sem limites, conhecendo-se profundamente, só pelo olhar. Quem são os seus amigos? Pensem neles e compare como anda a sua relação com Jesus. Eu quero orar por você, família Butantã. Eu quero orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã, e te abençoar nesse momento. Agora que você pôde comigo aqui caminhar e nessa metáfora que a gente criou para avaliar como vai a nossa relação com Jesus, para que você consiga então buscar qual é o nível de intimidade que você quer ter, em que você quer estar com o seu Mestre Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero abençoar o povo da família Butantã, esses irmãos e irmãs amados, que são inspiração para nós em tantas áreas, que têm perseverado no teu reino, que têm vencido, Senhor, o pecado, o diabo, a carne, o mundo, que têm buscado, Senhor, a tua presença, que querem ser íntimos teus, para que nessa noite de avaliação, de reflexão, nesse ambiente de intimidade, eles, ó Deus, possam entender aonde estão e tomarem posições, ó Deus, decisão, ó Deus, de caminhar para um nível maior, melhor, de intimidade contigo, Senhor. Visita cada um na sua decisão de buscar aumentar, melhorar a sua intimidade contigo, ó Deus. Pedimos, Jesus, que através do teu Espírito Santo o Senhor capacite esse povo para que todos possam ser chamados amigos de Deus. Para que todos possam ser como João, o discípulo amado que reclinava a cabeça no teu ombro. E que esses irmãos façam isso, Senhor, e ouçam diretamente de ti os segredos do seu coração. E também sejam protagonistas, Senhor, das grandes cenas do reino de Deus, daquilo que o Senhor vai operar através da vida deles. Porque o Senhor mesmo foi quem garantiu que se nós crêssemos em ti, obras ainda maiores que a tua, nós iríamos operar nessa existência de acordo com o nosso chamado, vocação, na nossa vida. Queremos ser estes, Senhor. Não os que vão passar desapercebidos, não os que vão ser aleatórios, não os que vão ser aqueles que só te buscam por interesse próprio, não aqueles, ó Deus, que vão querer apenas vibrar com as coisas que estão acontecendo. Não, Senhor, nós queremos mais, um nível maior, um nível melhor. Então eu oro para que o Senhor eleve o nível de intimidade e intensidade do povo da família Butantã. Te agradeço por esses irmãos tão preciosos e por essa chance tão especial aqui de servi-los com a tua palavra nessa noite de culto de oração. Glórias ao teu nome, oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Me perdoem por ter passado o tempo. Paulo Friso me pediu para falar em 15 minutos, já vou para quase 25, mas ele já sabia que eu não iria me conter. E eu não posso perder essa oportunidade de servi-los com excelência, com tanta alegria, tanta intensidade, porque, como diz o apóstolo Paulo,
A nossa alegria está nessa relação, uns para com os outros, e esse serviço é precioso para nós. Deus te abençoe, até uma próxima ocasião. Valeu, boa noite.